Hoje é o segundo dia de lockdown na capital e nos municípios de Passo do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. As pessoas que precisam sair de casa recebem orientações da polícia sobre a importância do isolamento social e também precisam apresentar comprovante que justifique o deslocamento. Confira na reportagem de Ana Tereza Viegas. No segundo dia de lockdown, a fiscalização mais intensa na barragem do Bacanga gerou filas de carros nos dois sentidos da barragem. Muitos motoristas que não conseguiram justificar a passagem pelo local precisaram retornar. Aqui na abordagem é verificado a documentação do veículo e a documentação autorizando o tráfego da pessoa. Se ela não tem essa autorização, ela é obrigada a retornar a viagem. Se ela continuar, aí sim a penalidade de desobediência. A fiscalização foi feita pelos órgãos municipais de trânsito e a Polícia Militar. A gente está priorizando a questão dos atendimentos essenciais, né? Então, médicos, enfermeiros da área da saúde, segurança pública, bombeiros, militares em geral. Pessoal de repartições com as declarações, as referidas declarações, com a documentação correta na mão, assim como determina a lei, estão conseguindo passar, os demais não. Quem trouxe a autorização, mas estava incompleta, recebeu as orientações para baixar o documento no site do Governo do Estado e imprimir em papel timbrado da empresa ou instituição a serviço. Não tem o endereço da sua empresa, tá? Aí o senhor pegue o modelo que está lá no site do Governo do Estado, tá? O que você achou dessa medida? Não, está correta, a medida está correta, porque está muito complicado esse vírus aí. Vem mesmo, não escolheu cor e nem raça e nem quem tem dinheiro, quem não tem. Mesmo está complicado, tem que ficar em casa mesmo, realmente. Só fui buscar ele no serviço e já estou indo para casa. As barreiras continuam em outros pontos estratégicos da cidade. A ponte Bandeira Tribuzzi e a ponte do São Francisco seguem bloqueadas, assim como as principais entradas para a Avenida Litorânea. Na Península da Ponta da Areia, bloqueio na Avenida Jackson Lago. Trânsito tranquilo em outras avenidas que normalmente registram grande movimentação, como a Avenida Daniel de Latouche, na Coama. De acordo com a Prefeitura de São Luís, houve uma redução de 60% no trânsito logo no primeiro dia de lockdown. E segundo o Governo do Estado, foram colocados 50 pontos de fiscalização e controle nos 4 municípios da ilha. A medida é para garantir o cumprimento das regras para diminuir a circulação de pessoas e veículos. O Maranhão foi o primeiro estado do Brasil a decretar o lockdown. O decreto do governador Flávio Dino atende uma determinação judicial. A medida, que começou no dia 5 de maio, tem duração de 10 dias e foi aplicada aos municípios de São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. E o repórter Tiago Soares conversou com o juiz Douglas Martins, autor do decreto do lockdown na ilha de São Luís. Vamos ver a entrevista. Eu converso agora com o juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da comarca da Ilha de São Luís. Doutor Douglas, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, o Maranhão foi o primeiro, o pioneiro a decretar lockdown. O que levou o senhor a tomar essa decisão? É importante lembrar que a ação civil pública proposta pelo Ministério Público. E foi o Ministério Público que trouxe os elementos necessários para a decisão judicial. No aspecto fático, o Ministério Público trouxe um ofício do maior hospital privado do Maranhão, informando que sua estrutura já estava esgotada para atender pacientes e pedindo a decretação do lockdown. De outro lado, um outro documento juntado pelo Ministério Público da Associação de todos os estabelecimentos privados de saúde, com a mesma informação, superlotação e pedindo a providência do lockdown. Do lado da argumentação, da possibilidade de solução desse problema, o Ministério Público fala sobre as recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, informando que não existe vacina, que não existe tratamento ainda seguro e que estes órgãos, especialmente a Organização Mundial da Saúde, apontam como única solução a prevenção, o isolamento social. Juntando esses dois fatos, o Ministério Público pediu, eu considerei que era o caso de concessão de uma tutela de urgência,
levando em conta esses dois fatos relevantes, especialmente também a informação da Secretaria de Saúde do Estado, também trazida pelo Ministério Público, de que a rede pública estaria na mesma situação da rede privada. Por mais que se criasse vaga, a demanda por elas era muito grande. Então, foram esses os fatos que me levaram a proferir essa decisão em tutela de urgência, determinando o lockdown na ilha. No caso, a sua determinação engloba ali 4 municípios da ilha, mas traz algumas dúvidas ainda para a população, como, por exemplo, o decreto feito pelo governo do estado, em que diz que tem que apresentar documentação. Essa documentação, claro, com papel timbrado da empresa. E aí vem a dúvida, existem profissionais que a empresa, que não tem uma empresa, um profissional informal, como por exemplo um cuidador de idoso, cuidador de criança, enfim, com necessidades especiais. Como é que comprova isso? Precisa de uma flexibilidade, por exemplo, da pessoa lá, da autoridade policial que está ali na fiscalização? Essa providência, a minha ordem é genérica, para que fosse adotado o lockdown. E a mesma ordem, a mesma decisão, determinou que o Estado do Maranhão e os municípios baixassem decretos regulamentando a maneira como seria cumprido. Esse decreto já foi baixado no âmbito estadual e também no âmbito dos municípios. Lá é que se encontra a maneira, própria da autoridade administrativa a responsabilidade de estabelecer os critérios e a forma de fazer. Mas, é claro, é também um juízo de valor de quem está lá na ponta, o policial, o agente da vigilância sanitária, o agente da guarda municipal, qualquer um desses que está lá na ponta vai analisar a justificativa e a prova apresentada pela pessoa de que está em deslocamento para um serviço essencial e, não provando, aplicar a penalidade prevista no próprio decreto, aplicar a penalidade de multa para que aquela pessoa seja dissuadida da ideia de ficar circulando sem necessidade, expondo a vida ou a saúde de outrem. Bom, essa seria a minha terceira pergunta. Já que se trata de lei, está tratando também de punição no descumprimento, em caso de descumprimento. Então é bom a população ficar bem ciente disso, que quem descumprir, quem sair sem um motivo real, uma necessidade essencial, está passível ali de multa e até de prisão também, doutor Douglas? O ideal é que a gente não precise utilizar, que nós não precisemos utilizar o sistema penal. Nós não devemos banalizar o direito penal e prender as pessoas por qualquer coisa. Eu acho que nós precisamos seguir uma sequência. Primeiro, a educativa, a orientação. Não deu certo? Segunda, a punição administrativa, multa, que também tem uma força de dissuasão forte. E somente aquelas pessoas que resistam à orientação, que resistam à aplicação da multa administrativa, é que, de fato, poderão ser submetidas ao sistema penal, que é a última ratio, digamos assim, numa linguagem técnica, mas em uma linguagem mais popular, dizer o sistema penal é a última opção a ser lançada. E eu espero que as pessoas tenham a consciência de não esperar chegar ao ponto de ser necessário utilizar o sistema penal para que as pessoas cumpram aquilo que já está imposto. Os países que tiveram melhor êxito no combate a essa doença, a essa pandemia, são exatamente aqueles que as pessoas são mais disciplinadas, cumprem as determinações voluntariamente, aceitam mais facilmente aquilo que é estabelecido pela autoridade pública. Aqui, lamentavelmente, uma metade da população brinca com aquilo que é sério. Só leva a sério depois que tem um parente morto. Então, eu espero que tudo isso, as pessoas vejam o que está acontecendo, deem atenção a esse trabalho maravilhoso que a imprensa está fazendo, esclarecendo, e não precise usar o sistema penal. O senhor encontrou resistência? Houve real ameaça contra o senhor por causa dessa determinação? Houve. As ameaças, inclusive, elas iniciaram privadas. As pessoas mandavam pelo meu Instagram. Acho que as pessoas sabem como funciona isso, né? Nas redes sociais nós temos a possibilidade da mensagem privada e um comentário público, alguma publicação que nós fazemos. Começaram a mandar no meu Instagram ali ameaças diretas, eu não dei atenção a elas, eu sequer respondia, não dei a minha... Como eu não dei atenção a elas, essas mesmas pessoas começaram a colocar
publicamente no meu Instagram, nos comentários. E aí alguns jornalistas viram, printaram aquilo. Entre os meus seguidores no Instagram tem muitos jornalistas, printaram aquilo e me mandaram o questionamento se eu não estava vendo que estava sendo ameaçado, se eu já havia procurado a polícia, se havia uma investigação, o que estava acontecendo. E aí eu acabei tendo que esclarecer isso, até tirou um foco do assunto principal nosso, que é a questão da pandemia e a solução dela. Mas é fato, a ameaça a um juiz entra dentro de um contexto de intolerância que nós estamos vivendo no país. As pessoas não aceitam mais só divergir. Outro dia elas estavam agredindo profissionais da saúde em Brasília, na Praça dos Três Poderes. Outro dia elas estavam dando chutes e agredindo fisicamente jornalistas do Estadão, de São Paulo, por exemplo, jornalistas da Record, da Rede Globo, as pessoas agredindo qualquer jornalista só porque não concordam com a linha editorial daquele meio de comunicação. Então, eu diria que nós estamos vivendo a seguinte situação: agrediram profissionais da saúde, não aconteceu nada, ninguém foi preso. Agrediram jornalistas, ninguém fez nada. Agrediram juiz, ninguém fez nada. As pessoas intolerantes que estão fazendo isso a cada dia mais ousados vão, daqui a pouco, excluir um dos pilares da democracia, que é a convivência com a diferença. Democracia não é só o direito de votar e ser votado. É um elemento importante da democracia, mas a tolerância, a convivência com a diferença é outro elemento essencial da democracia. E esse elemento da democracia brasileira hoje está sob ameaça. Não porque eu, um juiz, fui ameaçado. Jornalistas estão sendo agredidos fisicamente, porque profissionais da saúde estão sendo agredidos fisicamente. E isso, moralmente e fisicamente. As pessoas precisam de um para acertar. A democracia brasileira não comporta esse tipo de atitude. O sistema de justiça precisa funcionar e quem está fazendo isso precisa ser punido. O senhor, na sua situação em específico, tomou providências? Estava ao meu alcance, porque neste caso eu não sou o juiz, eu sou a vítima. Mas é um caso de coação no curso do processo. Então alguém ameaça o juiz para que o juiz mude a sua decisão. Isso é um crime mais grave até do que o crime de ameaça. Então, no meu caso, sendo eu a vítima disso, mas não só eu, o Poder Judiciário é vítima dessa ofensa também, eu fiz o que me cabia. Eu fui à delegacia, fiz o pedido de investigação, o delegado colheu o meu depoimento, eu prestei depoimento e o inquérito está em andamento. Eu agora aguardo os resultados dele. A minha parte eu já fiz. Eu não fiquei omisso, eu registrei a ocorrência, eu prestei o meu depoimento. E agora eu aguardo que o sistema de justiça funcione como precisa funcionar. Agora, voltando ao assunto do novo coronavírus, o senhor tinha dito que tomou essa decisão por inúmeros fatores, entre eles os dados da própria Secretaria de Estado da Saúde. Isso significa o quê? Que também podemos ter um alongamento aí do lockdown, quer dizer, por mais 10 dias ou mais? O senhor pensou já nisso? A própria decisão, quando proferi, eu estabeleci no princípio 10 dias, que a depender da adesão, quanto maior for a adesão, maior chance de que esses 10 dias sejam suficientes. E, sendo suficiente esses 10 dias, daqui a 10 dias cessa. Se daqui a 10 dias a rede de saúde estadual, municipal e privada continuar lotada, aí talvez seja necessário prorrogar. O que vai definir a necessidade ou não é a realidade no momento. E tenho certeza que a necessidade ou não vai depender do quanto a população aderirá voluntariamente a essa decisão. Douglas, muito obrigado pela sua entrevista. Eu desejo boa sorte para o senhor no seu trabalho e saúde a todos nós. Agradeço pela oportunidade de esclarecer esse assunto tão relevante nesse momento em que vivemos. Maria Espíndola. Hoje é o aniversário de Tiago Soares, nosso coordenador de jornalismo, e também da nossa diretora-geral da TV UFMA, Cecília Leite. Em nome de toda a equipe da TV, parabéns para os dois e saúde acima de tudo. Cecília, como a gente sabe, além de jornalista, é cantora e compositora, e para comemorar a data vai fazer uma live daqui a pouco, às 9 da noite, pelo Instagram.
Para encerrar o informativo TV UFMA de hoje, vamos ver Cecília cantando a música de sua autoria, Enquanto a Chuva Passa. A canção fala de amor, mas cabe muito bem neste momento de pandemia que estamos vivendo e que todo mundo quer que passe logo. Essa próxima canção é de minha autoria, chama-se Enquanto a Chuva Passa. E tá chovendo? É que às vezes chove dentro da gente, sabe? Com trovão, trovoada, e dói, e a gente chora e chove. Mas a gente sabe que vai passar, que um dia passa, né? E quando passar, o que é que fica? A terra fértil, molhada, pronta para nascer um novo amor, para crescer um novo amor. Aumenta a capacidade da gente de amar. Então, é isso que eu quero dizer com Enquanto a Chuva Passa. É que a energia do amor é maior que qualquer linda história de amor. Enquanto me esqueço de ti, a chuva cai pela janela, sinto som, silêncio e saudade na leve brisa da tarde. Enquanto te esqueces de mim, a vida passa sem passarinhos, sem paisagens, sem caminhos, sem luar, sem qualquer razão. Enquanto me esqueço de ti, lembro do amor, tingindo as tardes do rio com as cores da nossa leveza, sorrisos, certezas dos meus nos teus passos. Lembro dos beijos de braços, abraços de pernas, nas horas eternas. E aí, enxugo a dor do momento, vem de amar o alento, e no fundo acho graça em mim. Faço um brinde ao amor, não o que se calou, mas o que canta enquanto a